Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Jesus disse ali aos doutores da lei, os conhecedores da lei, ele disse: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Por que que Jesus disse assim, conforme Provérbios 26, 12? Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Por que que Jesus dizia que os pecadores, ali as meretrizes, aqueles que andavam no pecado, pela fé estavam herdando o reino dos céus primeiro do que eles? Porque eles declaravam que eram cegos, eles queriam ver, ou seja, eles queriam ter um entendimento, eles chegaram até ele com temor, e queriam desviar do mal, queriam ajuda, para ver, porque o entendimento é desviar do mal, se uma meretriz estava ali nos atos, nas imoralidades sexuais, ela queria ver, porque ela sabia que através da fé ali em Cristo, ela começaria a ter um entendimento. Ela chegou com temor até ele, para que alcance o entendimento e a libertação, para que não ande mais outrora como andava, assim como ele dizia aos pecadores: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Enquanto os doutores da lei, eles estavam com entendimento de próprios olhos, porque eles não desviavam do mal, eles não tinham o temor, a reverência, de Deus. Eles diziam que serviam a Deus, que eram sacerdotes e servos do Altíssimo, diziam que enxergavam, mas na verdade estavam cegos, porque o entendimento seu era de próprios olhos, não conseguia alcançar, o desviar do mal. Aquele que segue a Cristo, ele tem o verdadeiro entendimento, porque ele desvia do mal. Porque Jesus disse, a sabedoria é justificada pelo Filho, porque assim te aprove, ó Pai. O sábio, a seus olhos, ele segue ao mal, ele não tem o temor, que o entendimento, princípio da sabedoria, o temor, e o entendimento é desviar do mal, ele desvia. E eles declaravam que enxergavam, por isso o pecado estava os condenando, porque eles não desviavam do mal, eles não cumpriam o Shabat, porque pela lei eles tropeçavam em vários pontos e estavam acometidos desobedecer a todos, assim como a Bíblia diz que aquele que deposita a fé em sua riqueza, o arrogante, o poderoso, ele é poderoso aos seus olhos, porque ele não desvia do mal, mas o pobre, aquele que para o mundo é pobre, mas o seu coração tem a riqueza, que é a sabedoria, que é o entendimento que desvia do mal, ele conhece muito bem aquele que deposita a fé na sua riqueza, na sua arrogância, porque a sua riqueza que está em seu coração, ele discerne entre o bem e o mal, ele discerne aqueles que têm ambição egoísta, aqueles que têm se corrompido, porque aquele que exercita a fé constante, ele tem a riqueza em seu coração, que discerne entre o bem e o mal, discerne a intenção da mente e do coração. A Bíblia diz: responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria,
Na verdade, nós temos que ter zelo para não responder, né, na mesma altura dos insensatos, né? Porque se assim procedermos, nós não temos sabedoria, né? Porque jamais nós utilizamos do mesmo vocabulário, né? Mesmo porque nós sabemos que é inútil, né? Aqueles que não têm fé, aqueles que não crerem, a Bíblia diz: não desperdice o vosso tesouro, a vossa pérola, com aqueles, né, que são como cães raivosos. Quando ouve a verdade confronta, né, tanto o tolo que não quer abrir seu coração para a verdade, quanto aquele que tem sabedoria de próprios olhos, que não desvia do mal, né, porque aquele que tem o verdadeiro saber e entendimento do alto dos céus confronta, né, tanto aquele que tem o entendimento de próprios olhos, que é aquele que mantém no mal, como aquele que é tolo, né, que há mais esperança, porque pode ser que ele venha se arrepender e, através do temor de Deus, passar a alcançar a sabedoria e desviar do mal, vivendo de forma justa, né? Assim nós devemos perseverar, porque aqui tudo se sucede, tanto a justo como a injusto, né? Mas há mais esperança para aqueles que andam na equidade, que andam não segundo o seu propósito do coração enganoso, mas segundo o propósito do qual Cristo imprime em nós, né? Para estes há mais esperança, porque quando assim nós procedemos, ele prolonga os nossos dias, né? Ele nos prepara para a salvação e a vida eterna, né? As lutas sempre vêm, né? Deus ele coloca à prova aqueles que ele ama, né? É através das provas, é através das surras, é através dos chicotes, dos açoites, que ele não poupou nem mesmo seu filho amado, e que ele foi, tendo a natureza divina, ele foi aperfeiçoado mais ainda segundo o chicote, os açoites. Se ele não poupou nem o seu próprio filho, né? Se ele, até mesmo os anjos que foram expulsos do habitat natural, né? Quanto mais a nós, né? Nós temos motivo de alegria quando ele nos prova, né? Mas ele não nos prova como o mundo nos tenta, né? Porque o mundo, aquele que anda no mundo, né? Ele aponta o dedo, ele acusa, né? Mas Deus não, Deus nos prova no seu amor, né? Ele nos fortalece, nos ajuda a passar na provação. Já aquele que é tentado pelo mundo, né? Ele sente as dores, não tem quem o acalenta, né? E muitas vezes é enganado pelo ladrão que veio para roubar, matar, destruir e ainda não alcança descanso para sua alma. Mas aquele que persevera em Cristo Jesus, ele nos ajuda, seja na provação que o próprio Deus permite, e seja quando a tentação vem, porque nós somos tentados pelos maus desejos, e ele é aquele que nos livra, né, quando não podemos suportar. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.